Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. Bom, vocês sabem que eu só trago temas aqui de dúvidas e perguntas que as pessoas me fazem, né? Um deles é sobre corte para Exu e Pombogira. Então eu vou trazer esse tema hoje para vocês, para a gente entender um pouquinho, né, a nossa visão. Vejam, é a visão da Quimbanda, né, a Quimbanda das Almas, na qual eu sou a Mameto Ninganga, tá? Eu não vou entrar no mérito de outras Quimbandas, das crenças de outros sacerdotes e de outras religiões, ok? Tá? Que por um acaso possam trabalhar com Exus e Pombogiras, tá? Bom, o que é um corte para Exu e Pombogira? É o sacrifício, né? Vejam, na Quimbanda, né, claro que nós praticamos o sacrifício, né, que são os cortes de animais, ok? Vários tipos, tá? Não existe carnificina, não existe isso, não existe falta de respeito pelo animal que está sendo trabalhado, pelo contrário, né? Eles são muito bem tratados e muito bem respeitados, tanto por nós, né? Pelo menos essa é a minha conduta, quanto dos Exus e Pombogiras, né? Eu já ouvi deles que muitos daqueles animais que nós entregamos, né, nos trabalhos, ficam com eles lá, né? Não a carcaça, né? Digamos assim, o espírito, tá? Né? Eles ficam ali, né? Se tornam, digamos assim, vou colocar de uma forma bem carinhosa, pets, né? Não sei se são todos, mas alguns sim, tá bom? Então, o que é, né, um corte? Bom, quando nós fazemos trabalhos espirituais, né, e quando eu falo trabalhos espirituais, eu estou englobando todos os tipos, né, desde um axé, né, desde uma quebra de demanda, desde uma demanda, tá? Em muitos casos são pedidos, sim, né, o que nós chamamos de egé ou chorou, né, pela entidade, pelo Exu e pela Pombogira, porque eles precisam, né, daquela energia, eles precisam daquele animal específico, tá? Ah, mas é sempre? Não, né? Tem casos que eles não pedem isso, tá? Isso é uma questão de necessidade para aquele trabalho específico, aquele tipo de energia específica. Então não há desperdício de energia, né? Aquilo que eles não usam do outro lado, vamos supor, ele pediu, sei lá, um galo, né? Eu quero dar um galo e mais algum outro animal, né, menor. Se ele não me pediu aquilo, né, é porque ele não vai utilizar aquele outro animal. E há um desperdício de energia, ou seja, aquela energia que foi dada a mais fica solta no astral, eles não usam, tá? Eles só usam a energia na medida certa. Isso se aplica também a orixás, em casos, né, em que há, né, o sacrifício também, ok? Ou o orô, que é chamado. Então, nesses casos, essa energia que fica solta, que fica desprendida, ela é utilizada por outras entidades, por outras coisas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, de repente, a gente está, sim, fazendo o trabalho da forma que o Exu e a Pombogira solicitou, mas alimentando outras entidades, tá? E trazendo uma carga, nesse caso, né? Você traz uma carga densa
para sua vida, tá? Então, por isso, quando as pessoas me pedem, eu quero fazer um sacrifício pro meu Exu, né? Eu quero fazer determinado trabalho de agradecimento ao Exu e a Pombogira, né? Com o Egé, né? Não é assim que funciona, tá? Eu preciso saber se realmente, porque não é o que nós queremos, né? A energia do Egé, ela é muito densa, né? E muito importante. Então, por que aquele Exu e aquela Pombogira precisa daquela energia, né? Não é um presente. Eles não precisam disso, de fato. Eles não, né? Nos assentamentos vão Egé, mas é porque ali precisa de uma densidade energética para que aqueles portais e aqueles Exus e aquelas Pombogiras trabalhem de uma forma muito rápida e efetiva na vida dos seus filhos, tá? Agora, uma oferenda, eu tô com vontade de dar, né? A gente precisa entender se ele quer primeiro, né? Muitas vezes é um luxo nosso que o Exu não quer, ele não precisa. Se com o que você nunca deu, né? Ou o pouco que deu, ele fez muita coisa já na sua vida, você vê que ele precisa de mais isso? Que talvez ele nem utilize e deixe solto ali, né? Porque ele vai desprezar. Isso se ele não der um contra-axé, né? Na vida da pessoa, né? Nós temos às vezes casos, né? Que o Exu pede, isso já aconteceu, dele próprio pedir, né? Uma entrega desse tipo, porque em algum momento, é uma entrega, em algum momento, em algum dado momento da vida daquela pessoa, algum outro sacerdote fez isso, né? Então, pro Exu, todas as oferendas deverão ter o Egé, sendo que de repente nem precisava, né? Nós temos que entender que tem Exus que trabalham de uma forma e tem Exus que trabalham de outras. Tem Exus que tem algum tipo de compreensão sobre algumas coisas e tem outros que nem tanto, tá? Então é claro que às vezes para um Exu receber um Egé, né? Mesmo que ele não utilize tudo aquilo, utilize só uma parte, é mais fácil, né? Para ele poder, de repente, trabalhar na vida da pessoa. Mas será que era necessário, de fato, aquilo? Ou será que aquele porte daquele animal era aquele mesmo, né? Existem portes menores que, de repente, dão exatamente aquilo que ele precisa naquele momento, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu, pelo menos, no meu caso, eu sou muito criteriosa com relação a isso, né? Não adianta eu chegar, por exemplo, para os Exus que eu trabalho e falar, vou te dar isso, tá? Se ele falar não, é não. Se ele falar não quero, eu não quero. Eles já sumiram até com capa. Eu tô falando sério. Não quero essa capa, eu já tenho a outra. Sumiram com capa. Tá? Como também saia. Não quero mais essa saia, eu quero a outra, eu quero uma outra. Tá? Então, assim, para vocês verem que as coisas não são dessa forma, né? Mas também, uma vez que o Exu pediu, existe um motivo, né? Não é à toa. Então, por isso que a gente procura saber e entender, tá? Nunca é à toa, quando ele pede algo assim, nesse nível, né? É importante até mesmo entender os motivos daquilo. De repente, a pessoa tá com uma situação muito grave ou muito densa na vida dela, né? Que o Exu vai trabalhar, por isso que ele está pedindo. E às vezes a pessoa nem percebeu. A pessoa nem percebeu,
que está com aquele problema, né? E é uma forma também dela entender o que está acontecendo em volta dela. Por isso que eu sempre digo, falo, não, vamos entender primeiro o que está acontecendo, né? Para poder ofertar. Nos casos onde o Exu, né, tá na presença de outro Exu, né? Isso pode acontecer, já aconteceu, né? O Exu do consulente, enfim, vir, né? Conversar com o Exu da casa, né? Pessoalmente, assim, em terra, tá? E pedir, né? Nesses casos, né? Se o Exu da casa falar, tá tudo certo, é ele mesmo pedindo, eu não vou discutir com o Exu, eu não discuto, gente, eu não discuto com o Exu, eu não discuto com o Pombogira. O que eles mandam, eu executo. Se o Exu da casa falar não, mesmo dando aquela entidade ali, não é para fazer, eu não vou fazer. Eu vou pedir a entidade, ao Exu que está presente, mas eu, como Mameto Ninganga, né, líder da casa de Quimbanda do Senhor Sete Trevas, eu não faço, ok? Se o meu chefe disser não, eu não farei. Posso indicar outro irmão, se ele entender que pode, que deve, isso é com ele, tá? Porque eu sigo estritamente as ordens dos meus chefes, tá? Por isso que eu acredito que a minha casa é forte, porque quem manda são eles. Se eles falarem assim pra mim, não, você decide, até agora não aconteceu, tá? Mas no caso desse, nunca, né? Mas se eles ir por um acaso, eles falarem, você decide, é porque sim ou não, tanto faz, tá? Aí é um problema, às vezes, do consulente, mas eu vou perguntar o porquê. Sempre os motivos. Ah, eu quero dar isso. Não, o Exu quer isso. Por que que ele quer isso? Ok? Tá? Principalmente se forem filhos da casa. Quando não são filhos da casa e o meu chefe, né, autoriza e o consulente, por algum motivo, né, o Exu pediu e o consulente aceita fazer, eu faço, né? Às vezes não tem motivo específico, é porque um dia foi dado e o Exu quer, tá? É assim que ele trabalha. Agora, pros meus filhos de casa, não. Não adianta chegar pra mim e falar, eu quero, o Exu mandou. Não. Eu vou verificar com o chefe da casa. Mesmo porque os Exus e Pombogiras dos meus filhos estão na casa, sob o comando do Senhor Sete Trevas e do Senhor Tata Caveira. Ah, mas e se o Exu não quiser esse comando? Não, né? Inclusive ontem me foi perguntado isso. E se o Exu não aceitar ele, tá? Pode acontecer? Sim, creio que sim. Nunca vi, mas pode acontecer, tá? O que acontece? Bom, normalmente a pessoa nem vai falar com o seu Tata Caveira, né? Acontece N coisas, não vai, tá? Não chega. Não chega mesmo. Ah, eu quero entrar na sua casa. Tá bom, passo a regra, né? A pessoa não vem. Não vem. E a chefe. Não vou ficar triste, não se preocupe. Né? De repente, o Exu da própria pessoa não se adequa a essa casa, tá? Ah, mas todo Exu é de Quimbanda. Sim, mas nem toda casa é do Exu. Vocês entenderam? Nem toda casa é do Exu. Todo Exu é de Quimbanda, mas nem toda casa é do Exu. Ou muitas vezes,
né? E eu acho que é o mais evidente, né? Não é que o Exu não quer ficar ali. Pelo contrário, ele até, sim, gostaria. O problema é que, muitas vezes, o próprio filho dele, né? O próprio aparelho dele, né? Que ele cuida ali, não está preparado para aquilo. Ele não vai pessoa, não vai conseguir entender e não vai conseguir acompanhar. E ele pode se arrebentar no meio do caminho, tá? Então, o Exu, ele tem essa consciência e ele tem esse cuidado, sim. Pode ser que daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos, né? A pessoa consiga, sim, né? Entrar numa casa de quimbanda, seguir a quimbanda, né? O Exu vai estar lá, entenderam? Mas aquele momento da vida dela não é o momento mais propício para aquilo, né? Por isso que nós sempre dizemos, né? Que a quimbanda é para todos, mas nem todos são da quimbanda. Isso nós não estamos se referindo à entidade, a gente se refere às pessoas. Porque cada um tem o seu caminho, né? E nós temos que respeitar todos esses caminhos, tá? Então, preste atenção nisso, né? Ah, eu quero dar um presente. Então, vamos entender o que o Exu quer. De repente, aquilo que você entende como presente, para ele não é presente. Não é nada disso, né? Eles não são como nós, tá? Eles não têm os mesmos valores, as mesmas vaidades, os mesmos egos que nós. Bom? Inclusive o Exu, quando ele vem em terra e pede cartola, bengala, punhal, saia e etc., não é porque ele é vaidoso, é porque ele usa aquilo como instrumento de trabalho aqui na terra, tá? E não se enganem, porque não é nada medieval, é que vocês não veem o outro lado, tá bom? É uma forma dele materializar aqui o que ele, de repente, já tem lá e ele precisa usar aqui na Terra. É claro que nós temos algumas vaidades. Então, quando eu tenho Tem Exu que não adianta, tá, gente? Eu falo pra vocês porque eu tenho vários aí, né? Não adianta eu falar assim, seu Tata Caveira, eu vou colocar purpurina na sua capa. A capa vai sumir, a capa vai queimar, vai acontecer qualquer coisa. Ele diz, não, quero assim, é do jeito que ele quer. Eles são bem minimalistas, por sinal, tá? Tem Exus que são, quando eu vejo, assim, eles têm um certa pompa, as roupas são muito mais finas, tal. Então eu tento, na verdade tá? Sou eu que faço isso. Eu tento trazer um pouco do que eu vejo. Um pouco, nunca vai ser igual, tá? Pra eles tá tudo bem, né? Eu já trabalhei com pombogira num terreiro que tava sem saia. Precisou vir, tava do jeito que tava e trabalhou da mesma forma e não fez a menor questão. Tá? Então, muito da vaidade é nossa, né? De repente, de agradar, sim, isso é uma forma de agradar o Exu e a pombogira, porque eles se apresentam de uma forma, né, no astral, e a gente tenta trazer aqui para a Terra essas mesmas características, ou o mais próximo possível, tá? Desde que não atrapalhe o trabalho também, né? Porque não adianta nada, tá todo não sei o que lá e botar fogo na capa, porque não tem espaço para caminhar com aquela capa ali, né? Quantas vezes o seu Tiriri, ele tem a capa dele, ele simplesmente tirou a capa, falou, não dá para trabalhar com isso. Ele tirou. Pôs ele no canto, falou, não vou trabalhar assim. Tá? Então, entendam isso. Beleza? Gente, um beijo. Dúvidas, mandem pra mim, eu respondo. Olha, curtam, compartilhem os vídeos, comentem. Gente, é importante, né? Eu não gosto de ficar pedindo isso. Eu acho que não precisa, né? Precisa, cara, se você gostou, né? Se você achou bacana,
né, refletiu aí com a sua realidade ou com a sua crença, ou de repente agregou alguma informação interessante, compartilha, né? Dá um joinha aí no vídeo, né? Me ajuda, sim, com certeza. Mas também, se não quiser, axé, né? Vou fazer o quê? Eu brinco, né? Eu falo assim, não cai o dedo, mas enfim, né? Cada um sabe aí o que faz, mas se puder, eu agradeço bastante, tá bom? Beijo da Mameto pra vocês.